Videoaula 7, Matemática, Sistema de Numeração Decimal. Professora Rosângela Macedo Fernandes. Então, dando continuidade ao sistema de numeração decimal, porque na aula anterior de matemática, nós vimos sobre os números, o sistema de numeração decimal, nós vimos o que é ordem, o que é classe. Como que o valor dos numerais variam, né, de acordo com a ordem que ocupam. Então, vamos lá dar sequência a esse estudo? Olá, crianças. Sejam bem-vindos à sala. Objetivos da aula de hoje. Faremos uma revisão sobre valor absoluto e valor relativo. Também vamos rever sobre numeração ordinal e sistema de numeração romano. Ano passado, a professora estudou com vocês, mas vamos fazer uma revisão para aprofundar um pouco mais. Então, vamos para a lição de hoje? Conceitos e definições. Valor absoluto e valor relativo. Todo algarismo significativo de um número tem dois valores, um valor absoluto e um valor relativo. Valor absoluto, que nós falamos que é o VA, é aquele que o algarismo tem, independente da posição que ocupa no número. Então, tem um exemplo aqui, ó, 8.348. Então, o valor absoluto é o algarismo do jeito que a gente enxerga. Eu enxergo o 8, o 3, o 4 e o 8 nesse numeral. Valor absoluto, valor absoluto e valor relativo. Valor relativo é aquele que o algarismo tem de acordo com a posição que ocupa no número. Então, valor relativo é aquele que depende, né? Quando fala valor relativo, depende. Você vai na casa da sua avó, já depende, não é assim? Quando a gente não, né? É relativo àquilo. Então, valor relativo vai depender da ordem e da classe que o algarismo está ocupando, ou seja, vai depender da posição que ele ocupa no número. Veja um exemplo. No número 4.836, o valor absoluto do algarismo 6 é 6 unidades. Do 3 é 3 unidades. Do 8 é 8 unidades. E do 4 é 4 unidades. Porque é o valor absoluto, é o algarismo do jeito que a gente vê na posição que ele está, não depende. Nesse mesmo número, o valor relativo do algarismo 6 vai ser 6 unidades. Por quê? Porque ele ocupa a ordem das unidades simples, pois ele está na posição das unidades simples. Do 3 é 3 dezenas, uma vez que ele está na posição das dezenas simples. Então, ele vale 3 dezenas, ele vale 30 unidades. Do 8 é 8 centenas, pois está na posição das centenas simples. Então, 8 centenas, 800 unidades. E do 4 é 4 milhares, já que está na posição das unidades de milhar. 4 unidades de milhar, 4 vai ser igual a 4.000. Então, valor relativo depende da ordem e da classe que o algarismo está ocupando. Valor absoluto não depende. A soma dos valores relativos dos algarismos de um número é igual ao próprio número. Então, vamos ver, 4.836. Vamos ver o valor absoluto e o valor relativo de cada um. O 6, o valor absoluto dele é 6 e o valor relativo é 6. A única ordem que o valor absoluto e o valor relativo é o mesmo vai ser a ordem das unidades simples. Então, qualquer algarismo que estiver ali vai ter o mesmo valor absoluto e o mesmo valor relativo. O 3, valor absoluto 3, valor relativo 30, porque são 3 dezenas. 3 dezenas são 30 unidades. O 8, valor absoluto 8, valor relativo 800, porque são 8 centenas, que é igual a 800 unidades. 4, valor absoluto 4, valor relativo 4.000, porque está ocupando a ordem das unidades de milhar, que vai dar 4.000 unidades. Então, quando eu somo o valor relativo, eu vou encontrar o próprio numeral. Então, 4.000
836 é igual a 4.000 mais 800 mais 30 mais 6. É decompor, né? Estamos decompondo o numeral e nós chegamos ao próprio. Numeração ordinal. Como podemos ver, os números ordinais servem para indicar a ordem, o lugar, a posição. Então, aqui tem uma tabela de Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 1998. O resultado final desse campeonato teve em primeiro lugar o Corinthians, em segundo lugar o Cruzeiro e em terceiro lugar o Santos. Numeração ordinal. Como podemos ver, os números ordinais servem para indicar a ordem, o lugar, a posição. Veja no quadro os números ordinais até o milésimo lugar. Então, vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Eu cheguei no décimo. Até o 19º, eu vou repetindo os primeiros. Então, vai ser 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Cheguei no 20º. A mesma coisa com o 20º, vai repetindo os primeiros. Depois o 30, né, que é o 30º, a mesma coisa até chegar no 40º. Depois até chegar no 50º, vai repetindo, 60º, o 70º, o 80º, o 90º. Então, a gente repete sempre os primeiros. O 100, né, que vai ser o 100º. Então, 100º primeiro, 100º segundo, aí vai. 100º11º, 100º12º, 100º20º, vai repetindo. Do 100º, 300º, 400º, 500º, 600º, 700º, 800º, 90º ou 90º. E chegamos no milésimo. Então, os números que estão entre esses daqui, nós vamos repetindo os anteriores. Então, como eu disse, o número ordinal indica a ordem de chegada, posição. Então, aqui teve um campeonato, essa pessoa aqui chegou em primeiro lugar, o outro chegaria em segundo e depois em terceiro. Do mesmo jeito, numa corrida, ou de kart, ou de carro, ou de moto, vai ter uma posição de quem vai chegar em primeiro lugar, segundo e assim por diante. O mesmo acontece também em uma corrida, em uma maratona, né? Todos vão sair, mas alguém vai chegar em primeiro lugar e vai ser o campeão. Então, números ordinais indicam ordem, lugar ou posição. Agora vamos para o sistema de numeração romano. Muitos outros povos antigos também inventaram símbolos para formar sistemas de numeração. No entanto, também não venceram as dificuldades encontradas pelos egípcios. Somente os romanos, há mais ou menos 2021, anos, trouxeram novidades. Então, os romanos que vieram trazer novidades, já que os egípcios trouxeram a numeração que nós encontramos, aí depois vieram os romanos com a numeração dele. Mas sabe que eu acredito que para trabalhar com a numeração romana era muito diferente? Vocês já imaginaram fazer continhas com os números romanos? Tentem fazer multiplicação, adição, divisão com números romanos. Será que alguém consegue fazer as operações com os algarismos romanos? Ainda mais que no numeração romana não existe o zero, né? Então é meio complicado. Será como que eles faziam? Como que eles faziam a matemática dele, as operações, o cálculo com os números romanos? Tentem fazer. Então, vamos. O sistema de numeração romano utiliza esses símbolos. O número 1 vai ser a letra I. O número 5, o V. O 10, o X. O 50, o L. O 100, a letra C. O 500, a letra D. E o 1000, a letra M. Vocês observaram que não tem um símbolo para o zero, né? O símbolo I, X, C e M
são chamados fundamentais. O símbolo V, L e D são chamados intermediários. O sistema de numeração romano era baseado nas seguintes ideias. Os símbolos fundamentais, que são o I, o X, o C e M, podem ser repetidos até 3 vezes, ou seja, cada letrinha dessa aqui pode ser repetida 3 vezes para dar origem a outros números. Então, vamos ver. O 1 é a letra I só uma vez. O 2 é a letra I 2 vezes. O 3 é a letra I 3 vezes. Então, agora não pode se repetir mais. Então, vão criar outros símbolos. O 10 é o X, o 20, 2x, o 30, 3x. O 100 é igual à letra C, o 200 é a letra C 2 vezes, o 300 é a letra C 3 vezes. O 1000 é a letra M uma vez, o 2000 é a letra M 2 vezes e o 3000 a letra M 3 vezes. Mas e como que nós vamos fazer para, né, escrever os outros numerais em romano, já que eles só podem repetir 3 vezes? Então, tem algumas regrinhas. Vamos ver a primeira? Um ou mais símbolos colocado à direita de outro de maior valor indicam uma adição dos respectivos valores. Então, vamos ver. O x não vale 10, o i vale 1. Então, vai ser igual. O x vale 10, 10 mais o i que vale 1. 10 mais 1 é igual a 11. O L, ele vale o 50. O X vale 10. Então, aqui, ó, o L vale 50, o X vale 10. Então, 50 mais 10, mais 10, mais 10, que é igual a 80. O D, que vale 500, o C, que vale 100, e o L, que vale 50. Então, vai ser 500 mais 100 mais 50, que é igual a 650. O MC, o M vale 1000, o C vale 100. Então, vai ser 1000 mais 100, que é igual a 1000. Então, a primeira regra, um ou mais símbolos colocados à direita de outro de maior valor indicam uma adição dos respectivos valores. Um símbolo colocado à esquerda de outro de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Então, eu tenho o I e o V. O I ele vale menos que o V. Então, vai ser o 5 menos 1, que é igual a 4. Então, para escrever o 4, eu uso a letra I e o V. O I e o X vai ser o 10 menos 1, que é igual a 9. O I e o X é igual a 9. O XL é igual a 50, né? O L vale 50 e o X 10. 50 menos 10, que é igual a 40. O XC, o C vale 100, o X vale 10. Então, 100 menos 10 é igual a 90. O CD, o D vale 500, o C vale 100. 500 menos 100 é igual a 400. O C e o M vale 1000, o C vale 100. 1000 menos 100 é igual a 900. Como você deve ter observado, no sistema de numeração romano não havia um símbolo para o zero, né? Não havia. Para escrever outros números maiores. Então, se eu vou escrever o 1000 é só a letra M. Mas se eu quero escrever 2000, eu vou escrever a letra M e 2 milhões, né? Eu vou escrever a letra M, que vale 1000, e um tracinho em cima, que significa que ele vale 2 milhões. E se for 3, né? Aí coloca mais um risquinho em cima. Hoje em dia, os algarismos romanos são usados para numerar capítulos de livros, indicar ordens de reis e papas, séculos, datas em monumentos, hora em mostradores de alguns relógios, etc. Então, aqui no livro, alguns livros, coloca-se o capítulo em algarismo romano. É muito comum ver livros com algarismo romano. Papa. O Papa, nós tivemos o Papa João Paulo II, nós tivemos o Bento, hoje nós temos o Papa Francisco, que não usou o algarismo romano, mas olha só, o Papa João Paulo II, Papa João Paulo VI, todos tinham o algarismo romano em seu nome. O relógio.
Olha aqui esse relógio, que interessante. Eu já observei isso em outros relógios. Só pode repetir um símbolo uma vez. Então, o I só pode ser repetido uma vez. O I sozinho vale 1, 2x vale 2, o 3 vale 3. Olha só aqui que no 4. Eu tenho um relógio que é assim. Não poderia ser 4 risquinhos. Tinha que ser o I e o V, que é 5 menos 1, 4. Mas ainda, alguns relógios, né, que têm os numerais em romano, ainda fazem essa escrita assim dos numerais. Observe se em casa, se o papai ou a mamãe, alguém, o vovô tem algum relógio em que os algarismos são em romano e que o número 4 está assim, com 4 letras I, ou se vem o I e o V. Porque eu já peguei, eu tenho um que é assim, já peguei alguns relógios com esse erro aqui. Já que só pode repetir 3 vezes, por que então o 4 está com 4 I? Certo? Olha aí, verifique aí para mim. Revisando o que estudamos hoje. Lição 1. Vimos o que é valor absoluto e valor relativo. Vimos também a numeração ordinal. E terminamos com o sistema de numeração romano. Obrigada, espero que tenham visto, né, feito uma revisão, e assim que receberem o livro didático de matemática, vocês farão já atividades referentes a este conteúdo. Fiquem com Deus.